A gente vai corrigir hoje a avaliação que a gente fez, lembrando que dia 7 vai estar disponível uma nova chance, principalmente para aqueles, mais destinada, né, para aqueles que não fizeram. Eu entendo que, pelo que os pais de vocês receberam, aqueles que gostariam ou querem fazer para dar uma melhorada na nota, tem essa chance e aí vão ficar com a nota que for registrada mais alta. Outro recado é que amanhã vocês terão disponível, né, durante a aula, mais uma chance e todo o passo a passo, de novo, do trabalho de leitura. Quem já fez, daí pode ficar tranquilo, pode descansar, mas quem ainda não fez, vai poder usar a aula de amanhã para olhar de novo passo a passo, para conferir se está fazendo certinho e tudo mais. Lembrando, pessoal, que ontem foi um recado para vocês, via Agenda em Movimento, sobre a parada técnica dos professores. Então, amanhã vocês vão ter as aulas disponíveis no eClass, mas não vai ter atendimento no Telegram, tá bom? Então, vai estar lá novamente as coisas explicadas, a pasta, o link, o PDF, a imagem onde estão os nomes e as páginas que você precisa ler e tudo mais. Professora, eu estava aqui fazendo e aconteceu algum problema ou tive alguma dúvida. Registra no meu Telegram particular, que assim que eu olhar eu vou dar uma devolutiva para você e pode ficar tranquilo, porque eu estendi o prazo até segunda-feira para que vocês possam fazer os envios, tá? Isso para quem ainda não enviou. Quem já enviou, pode ficar tranquilo. A Daniela quer falar? Pode falar, Dani. Professora, a Júlia, ela não estava conseguindo mandar do celular dela, do e-mail dela para ti, lá do Google Drive, né? Ela me mandou para eu enviar por ela, então se por acaso tiver ali meu nome, não estranha, tá? O seu nome fica registrado no acesso, mas o título é aquele que eu pedi para fazer, né? Se o título não tiver com o nome dela como eu pedi para fazer, aí não adianta ser você quem envia. O título tá com o nome dela, só o Então tudo nome bem. dela. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. É isso, então. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, daí quem está usando o celular para ver a aula, quando a gente compartilha a tela, a sua tela tende a ficar pequenininha no meio, né? Então, se você habilitar ali no seu celular eu não sei como é o nome, que pode mudar, girar ali da tela e colocar o seu celular na horizontal, vai melhorar um pouquinho, tá? Então, tá. Vou compartilhar aqui, então, a tela da atividade que a gente fez. E também vou já explicar uma coisa. Você precisa olhar aqui, deixa eu dar um zoom. Vou desligar aqui para não ficar esse barulho. Você precisa olhar aí, ter um papel aí junto com você. Por quê? Porque na sua prova, as questões podem não ser no mesmo lugar e nem a mesma alternativa dessa gabarito que eu vou passar aqui agora. Então, você anota assim, por exemplo, a questão da tirinha e depois anota o trechinho, a coisa que vai te ajudar a saber qual que era a resposta para você conferir na sua. Não adianta você marcar, por exemplo, assim, questão 6, letra B, porque se essa aqui na minha prova, mas pode ser que na sua não seja nem a número 6 e nem a letra B. Então, quando você for escrever aí agora no seu caderno as respostas, ou depois quando acessar esse vídeo para poder olhar na sua prova, veja o título, né, do enunciado e também aonde que estava a resposta correta na sua prova, para ver se você marcou certinho e por acaso o site deu errado, ou para ver se está tudo certo, tá? Então, na primeira tirinha aqui, na tirinha do Agar e do Ernie, o Ernie começa e pergunta para o Agar, quer um hambúrguer? E ele diz, quero completo, mas suspenda o pepino. E depois, no próximo quadrinho, você vê o Ernie segurando, né, o legume na mão e ele diz, ele devia ter dito por quanto tempo.
Bom, a pergunta era, explique o que causou o efeito de humor. Relacionando isso com os nossos estudos, então, o que causa o humor nessa tira é a ambiguidade. A polissemia da palavra suspender, né, o fato dela ter mais de um sentido, fez com que o Ernie interpretasse mal. Então, a ambiguidade, que não ficou bem definido o que era para ser feito, qual era o tipo de suspensão, a ambiguidade fez o Ernie ficar segurando o pepino por horas e horas, sendo que não era isso que o Agar queria, ele só queria que fosse retirado do lanche dele. Então, aqui, para quem respondeu que o que causou o efeito de humor foi a ambiguidade, essa pessoa acertou a questão, né? Teria que explicar. Foi a ambiguidade, porque o Ernie não compreendeu qual o sentido do verbo suspender e admitiu que o sentido era de estar segurando, deixar ele fora do chão, fora de uma superfície. Na próxima questão, você tinha que explicar a diferença entre ambiguidade e polissemia e dar exemplos. A polissemia, ela é os vários sentidos que uma mesma palavra pode apresentar. Então, a palavra suspender ali em cima, por exemplo, tinha 2 sentidos. Suspender de ser retirado e suspender de ser tirado do chão. Isso é uma polissemia. A ambiguidade, ela tem a ver quando uma frase não fica bem definido qual é o sentido que aquela palavra vai assumir numa frase e causa uma má interpretação de quem está ouvindo a mensagem. Então, na ambiguidade, existe um problema por não conseguir definir o sentido que uma palavra polissêmica tem, você tem uma má interpretação do que significa. Então, na mesma tirinha, temos esse exemplo da ambiguidade. Quando o Ernie não interpretou suspender corretamente, porque não ficou bem definido, e acabou entendendo que era para ele ficar tirando o pepino da superfície, segurando, né? Ok. Na próxima tirinha, no próximo quadrinho, né, aqui que a gente tem, a gente tem várias coisas envolvidas aqui nessa mensagem transmitida. Ele quer que você explique esses sentidos, quais foram os sentidos que a tira, o que causou os sentidos e quais foram esses sentidos. Então, a polissemia da palavra rede, né, o fato da palavra rede ter mais de um significado, causou aqui vários sentidos. Fez com que a família não interpretasse o sentido que a moça quis dar. E o que acontece? Quando você começa lendo o quadrinho, você lê ali o título Censo e a internet. Esse título é fundamental para garantir que você e eu como leitores, vão entender a pergunta dessa mulher. Se ela está fazendo censo, ela está fazendo perguntas. Eu não sei se você já recebeu alguma vez na sua casa ou se já viu alguém do censo quando eles passam para fazer a contagem. Aqui em Porto Alegre eu nunca recebi ninguém, não sei, acho que quando é prédio, não sei como é que funciona. Lá em Campo Grande, quando eu morava lá, sim, já recebi agentes do IBGE para fazer o censo, né? Saber quantas pessoas tem na casa, enfim, várias coisas que eles fazem de perguntas. Aí ela pergunta, quantos acessam a rede? Uma vez que eu li o título, eu entendo que essa rede está se referindo à internet. Só que, obviamente, a família interpretou a palavra rede de acordo com os seus conhecimentos. Então, fez uma interpretação de que a rede a qual a moça se referia era a rede de deitar, a rede de dormir, aquele objeto. E ela diz, nenhum, eles dormem no chão mesmo. Aqui, o efeito de sentido é perceber como, né, a classe mais baixa da sociedade não tem acesso a coisas que a gente acha normal. A gente, eu digo, a população classe média alta. Aquilo que para muitos de nós é considerado algo tranquilo e normal, para muitos é desconhecido. E às vezes a gente pensa, nossa, mas quem que não tem um celular? Quem que não tem uma internet hoje?
E sim, a gente tem várias pessoas que, por mais que tenham celulares, não tem conexão, não tem rede passando por lá, não está sempre com crédito para usar os dados, ou quando coloca e vai tentar usar, vocês sabem, usou as principais plataformas que são utilizadas hoje, que é Facebook, WhatsApp, Instagram, rapidinho vão-se os dados. E se você não tiver um pacote muito bom disso aí, você não tem acesso. Então, aqui, os efeitos do sentido. Nós tivemos uma ambiguidade, porque a família não compreendeu o sentido da palavra rede, que demonstrou ali a sensibilidade, um problema social que existe no nosso país, que é a falta de conectividade de muitas famílias, porque são mais pobres. Na próxima das tirinhas, você tinha ali o primeiro quadrinho, né? Você vê que é uma voz que não está na imagem, ela está vindo de outro lugar, de outro lado, e grita, pega, Zé, pega que é sua. Na próxima você vê que o Zé agarra a bola e quem estava falando com ele diz, isso, isso. Só que no último quadrinho você tem a quebra da expectativa, porque o Zé, quando ouviu pega que é sua, pegou a bola e foi embora. Então, o que acontece aqui, né? A ação que ele fez aqui nesse último quadrinho, a maneira como o Zé agiu, justifica-se por ser um caso de... Então, o que está acontecendo? Uma ambiguidade. Ele não interpretou corretamente o que o colega quis dizer para ele com pega que é sua. Então, quem marcou essa resposta na ambiguidade acertou. Na próxima, nós temos uma outra tirinha e também temos que fazer esse passo. Eu sempre digo para vocês, criem uma lógica no início da história, porque em algum momento essa lógica vai ser quebrada. A lógica mais óbvia possível é a que o nosso cérebro vai construir. Olha só. Uau, um motor novo! Estou tão entusiasmado que mal posso esperar para... Veja que tem o Silo, né? Tá dentro do carrinho, ele tá olhando tudo que é novo ali agora. Fora estão duas outras pessoas e ele tá ali maravilhado com o que ele tá vendo. Bom, quando eu termino de ler esse quadrinho, mal posso esperar para... E ele tá dentro do carro, eu suponho ou pressuponho que ele tá querendo andar com o carro, fazer um test drive, essa coisa toda. No próximo, o prefeito aparece dizendo, acalme-se, Silo, relaxe. E na próxima, o colega diz, nunca deve dizer ao Silo para relaxar. E aí, quando você vê a imagem, você descobre o que o Silo entendeu com a palavra relaxar. Tá ali o Silo, né, dormindo dentro do carro. Em que consiste o humor da tira? No fato de o prefeito ter que conter Silo que estava eufórico? Não. No novo sentido que o verbo relaxar assumiu no último quadrinho? Sim, porque foi por causa da gente entender essa ambiguidade do verbo relaxar que a gente pôde compreender a graça, o humor que está presente no último quadrinho. No contraste de euforia do Sam, mas o Sam nem estava eufórico, ele tá ali do outro lado de boa. E ao ver o amigo dormindo, na ambiguidade do que Silo queria fazer assim que viu o motor novo, veja, no primeiro quadrinho não existe nenhuma ambiguidade. Na fala do prefeito que pede a Silo que se acalme, já que Silo está entusiasmado com o motor novo, veja, aqui não tem humor nenhum, não tem quebra da expectativa. A quebra da expectativa está em você perceber que o Silo interpretou a palavra relaxar de outra maneira. Ele não só ficou tranquilo, ele dormiu. Você conhece alguém que quando fala assim, vou me deitar aqui um pouquinho para dormir, é tipo assim, pá, deitou, dormiu? Você demora para dormir quando vai dormir, mesmo que já seja tarde? Bom, nessa próxima imagem, assim que a gente bate o olho, nós já podemos ver aqui ou lembrar de uma outra imagem que é muito forte na nossa cultura, que é a imagem da Mona Lisa, né? La Gioconda, do Leonardo da Vinci. Mas quando você olha para a imagem, você na hora já vê aqui que tem uma releitura com traços de humor, de sátira, que é a imagem da nossa personagem brasileira dos quadrinhos, Mônica.
Então, você vê aqui que existe uma intertextualidade, porque estamos brincando com textos diferentes, e que essa intertextualidade é uma paródia, porque você tem aqui agora não traços reais de alguém que está tentando se parecer e fazer a mesma fisionomia que a Mona Lisa do quadro, mas traços de caricatura, traços de brincadeira para criar esse efeito de humor. Portanto, aqui na questão do quadro da Mônica, que pergunta, o texto não verbal, né, a imagem, revela se você teria de marcar a alternativa que tem uma intertextualidade parodista, tá? Tem paródia aí. Agora, nessa próxima questão, você precisava analisar bem com cuidado a imagem que está aqui, tá? No exercício. Quando você olha para a primeira parte da imagem, você vê o carro andando aqui, desse lado da pista, a ciclista andando aqui no local, né, colocado para os ciclistas. Você vê que tem uma placa que sugere que os carros e os ciclistas estejam a pelo menos 1,5 metro de distância, coloca pela ordem que está aqui, a gente consegue ver que a bicicleta é para estar à direita e o carro à esquerda. E agora vamos para a imagem de baixo. Na imagem de baixo você tem uma chamada bem grande escrita ali, ó. Motorista legal é motorista consciente. Beleza. Embaixo nós temos a seguinte descrição. Dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar ciclistas. No trânsito, é preciso ter sempre em mente o perigo que você pode causar aos outros e a si mesmo. Motoristas devem sempre estar alertas à presença de veículos menores, por isso, tenha atenção com os ciclistas. Dirija com consciência. Muito bem. Então, agora na chamada do anúncio, que é essa daqui, ó. Motorista legal é motorista consciente. O que a gente vai ver aí? Nessa chamada, a gente tem uma intertextualidade comparando a foto do trânsito a uma placa? Não, não é isso que a gente tem ali presente. Pressupõe uma intertextualidade, a presença de dois textos que você, quando olha para ele, lembra de um outro. Intertextualidade diante da análise conscienciosa, quer dizer, aquela imagem de cima é algo da consciência dela e suas memórias a respeito do trânsito? Não. Configura-se como uma expressão ambígua causada pela polissemia da palavra legal? Sim, porque aqui você não tem como definir, e era exatamente isso que o autor do anúncio queria. Você não tem como definir o que significa legal. Era exatamente para ter duplo sentido que a expressão estava ali daquela maneira. Era tanto para significar que um motorista gente boa dirige com consciência, dirige conscientemente, quanto para dizer que um motorista que está dentro da legalidade, que não está infringindo uma lei, é um motorista legal. Então, letra C era a letra correta para esta questão. Observe, agora a questão 8 aqui dessa prova. Observe o emprego da palavra pena no seguinte trecho. Arranquei uma pena de ganso e depois fiquei com pena dele, mas escrevi com a pena que dele arranquei e espero não cumprir pena por isso. Olha só a quantidade de sentidos que foram apresentadas para a mesma palavra nesse trecho. E veja que, ao terminar de ler cada um, você não tem dúvida do que ele significa na frase, porque o contexto está bem definido. Então, aqui você não tem nenhum tipo de ambiguidade. Aqui você só vê o efeito de polissemia, quer dizer, a palavra que significa várias coisas diferentes. Segundo o princípio da coerência textual, a palavra pena, respectivamente, ou seja, na ordem que aparece, significa em cada uso. Então tá, arranquei uma pena dele, tem a ver com a pluma, com a plumagem. Já fica só com a questão B e com a questão D, aqui nessa prova que eu estou analisando. Depois fiquei com pena dele, quer dizer, senti dó, ou então compaixão. A gente ainda mantém as mesmas duas letras como alternativas possíveis. Mas escrevi com a pena, que dele tirei, quer dizer, então, com a pluma, com a pelugem, com a plumagem, né? Porque ela, você sabe que já foi utilizada bastante como uma caneta para escrever. E espero não cumprir
pena por isso, quer dizer, não ser punido, não ir preso. A opção aqui, então, que era correta, era a opção onde tem plumagem, compaixão, penacho e punição, tá? Então, vejam aí, era a opção que tiver essas 4 palavrinhas. Ok? Então, vamos para a próxima. Na questão número 9. Proibir... Professora, Oi? ontem, quando a gente foi fazer a prova, tinha 2 questões iguais. Ontem, não, o dia que a gente vai fazer a prova. Ah, tá. Isso. Aí, o que que você vai fazer? Você vai dar uma olhada se você marcou essa daqui, ó. Tá? Se você tiver marcado... Não, olha só. As 2 estavam exatamente iguais. Não tinha como diferenciar. É a Manuela que tá falando? Sim. Ah, é que não aparece seu rostinho aqui pra mim. Por isso que é pra você ouvir até o fim aqui quando eu falar. Tá. Dá uma olhada lá na sua atividade. Se você marcou essa daqui que eu acabei de grifar, ó, tá? Porque ela estava com as 2 palavras iguais e eu fiz a troca para ela permanecer agora correta. Mas como eu sei que muitas pessoas optaram por uma ou por outra, pode ser que agora você esteja com ela errada, porque você marcou essa daqui que eu estou apontando e ela está certa. Então, você precisa olhar e me informar para que eu corrija a sua nota quando eu for colocar no... É que agora o site mudou, né, no caso. É isso que eu tô te falando, meu amor, tá, minha vida. Tá, Se você, olha só, vou dizer de novo. Se você tiver marcado essa aqui que tá aqui agora, tá vendo? Essa aqui que tá aqui, terminando em dó, você vai lá olhar. Porque se eu não trocasse a palavra, eu não conseguiria saber. Olha, vou tentar explicar de novo. Tem 2 opções como corretas, certo? Vou usar esse exemplo aqui dessa prova, tá? Nessa prova, tanto a B quanto a D estaria certa. Só que na hora de fazer o gabarito, eu só marquei B. Se você marcou D e era igual, mesmo assim ia aparecer errado para você, entendeu? Sim, como aconteceu. Isso. Então, como ela estava certa, eu marquei ali a mudança da palavra para que eu possa saber, para que quem marcou a B continue com certo lá no site e quem marcou essa expressão que está aqui agora possa me informar e eu dar certo, porque estaria errado para você do mesmo jeito. Tá, eu já... Entendeu? Tá, aconteceu isso comigo. Eu Isso. preciso que a senhora revise. Isso. Então... Muito obrigada. Nada. Ok. Então, ela já estava errada antes para você, só que agora eu tenho a certeza de que você tinha acertado, porque o que está aparecendo como opção que você marcou é essa aqui. Tá? Muito obrigada. Como a gente já vai terminar aqui a atividade, eu já vou ali registrar o seu e deixar marcado, porque já dessa semana para outra vão aparecer as notas para vocês no aplicativo de notas normal, tá? E aí você já vai ver a nota certinha. Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Continuando aqui, então, agora para 9, você tinha proibido a entrada, que a gente já tem o A, né? A gente estudou isso aqui já, não esse ano, que existe aqui uma regra aqui de concordância para você trocar por proibida quando aparecer o artigo, e agora sim a parte onde nós concentramos o nosso estudo no hotel molhado, né? O hotel não está molhado, o hotel não está em traje de banho. Então, ele pergunta aqui, ele diz, observando o aviso acima, é possível constatar 2 ocorrências linguísticas, uma ligada à transgressão gramatical e outra à transgressão semântica. Você sabia que com relação à transgressão semântica, nós tínhamos essa ideia de hotel molhado, hotel que está vestindo roupas, né? E aí você diria aqui que nós temos um caso de ambiguidade. Quando você volta aqui em cima, você vê que não tem verbo, então não pode ser ligada à concordância verbal, por isso proibida a entrada, é o que devia estar escrito, e por isso aqui quem marcou que a letra que era concordância nominal e ambiguidade, acertou a questão. Por fim, a alternativa, né, cujas palavras eram todas homônimas, homófonas e perfeitas, que mantinham o mesmo som, mesmo que fossem escritas de maneiras diferentes, era a questão aqui nessa prova, letra D, que tínhamos todas as palavras aqui
o seu par, né? O par delas, que se escreve com outra letra, tem o mesmo som. Caçar com 2 S e caçar com C cedilha é o mesmo som. Cheque com X e cheque com CH tem o mesmo som. Cesto e cesto com S e X tem o mesmo som, mas escritas diferentes, né? Por isso homófonas, só preservam o mesmo som. Conselho com S e conselho com C também tem o mesmo som. E o cozer também, com Z e com S, tem o mesmo som. Ali na letra B, que poderia causar alguma dúvida para você, nós temos todas homônimas homófonas, mas que não são perfeitas, porque o seu correspondente troca um pouquinho o som. Então, você tem choro e choro, o verbo acerto, e o verbo acerto, colher e o substantivo colher, olho e o verbo óleo, molho e o verbo molho, de regar, né? Então, marcou corretamente quem marcou essa aqui, que está grifada na sua tela. Bom, nós encerramos aqui a correção dessa atividade, e alguns que agora estão presentes e não estavam no início, eu mencionei aqui que no dia 7 vai estar liberada para vocês a prova de segunda chamada, tá? Para que vocês possam fazê-la, e que também amanhã nós não teremos atendimento no Telegram e eu darei o período de aulas para aqueles que precisam de tirar alguma dúvida, e aí eu coloquei pedacinho por pedacinho, passo a passo, do trabalho de leitura que a gente já tinha visto, já tinha explicado para vocês, também ali com um pouquinho, estendi um pouquinho o prazo para entrega, e quem já tiver entregado não precisa se preocupar com isso, tá? Então, pessoal, tem alguém que quer fazer ainda agora alguma pergunta? Eu vou pedir, então, que assim que a gente terminar, você entre na sua atividade avaliativa lá e procure a questão aquela sobre o sentido da palavra pena. Veja se na sua questão você marcou a alternativa que termina com a palavra dó e me avisa, porque se você marcou essa alternativa, você acertou a alternativa quando fez a prova, tá? Eu a modifiquei para poder diferenciar as duas que estavam iguais durante a atividade, e agora eu preciso saber quem é que marcou aquela que tem a palavra dó. Então tá, vamos para o Telegram e eu vou esperar daí quem marcou essa alternativa me confirmar, tá? E também falem para outros colegas, se vocês puderem, para que eles também possam verificar e me informar a mesma coisa. Um abraço, um beijo, ótimo dia para vocês. Já desejo Beijo, Sora. um ótimo final de semana. Tá bom? Tchau, Sora. Tchau, tchau.